pedindo de licença no caminho. Quem acredita dê as mãos e vamos embora, pois quem tropeça no primeiro desatino é pouca força na construção dessa história. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Esse evento traz presente um passado de uma semente que deu vida ao movimento, no broto novo de matar. Agora é 10 horas do dia 5 de outubro de 2017, aqui detrás da Câmara, eu, Frei Gilvando Luiz Moreira, da Comissão Pastoral da Terra. Estamos aqui na ocupação Comunidade Vila da Conquista, do Grotão, Alto Havaí, no Ventosa, região oeste de Belo Horizonte. O povo está em vigília aqui desde ontem à noite, passou a noite inteira vigiando essa fogueira, já queimou muita coisa. Ameaça de despejo. Hoje, aniversário da Constituição Brasileira, foi promulgada dia 5 de outubro de 1988, 29 anos. Constituição que prescreve respeito à dignidade humana, função social da propriedade, direito à moradia, participação do povo. Roseli, você, como da coordenação aqui, o que é preciso dizer para a sociedade e para as autoridades sobre a ocupação? Apresente um pouco para quem ainda não conhece a querida ocupação Comunidade Vila da Conquista. Bom dia, meu nome é Roseli, eu sou uma das coordenadoras da Vila da Conquista. Reforçando aqui hoje, faz 29 anos sobre a Constituição. 29 anos de Constituição só na caneta, porque na prática é outra coisa. Porque na prática eles vêm querendo tirar a gente com o batalhão de choque, fazendo ameaça e opressão. Ontem eles esteve aqui, Deus de ontem a gente não dorme, crianças não dormem, porque estão com ameaça de despejo com a liminar de uma empresa que chama Lima Drummond. Ficou mais de 150 anos com aterro de lixo. Deus, minha avó, eu já falei isso e vou repetir. Minha avó tem 94 anos, isso aqui já era aterro. E isso não é mentira, pode perguntar os moradores da Vila Ventosa, pode perguntar a associação da Vila Ventosa, que muitas das vezes já ligaram, pediram para a prefeitura vir limpar o lote. Era lote de estrupo, era lote de desmanche, era lote para matar os outros, para usar droga. Hoje não, hoje é moradia digna de pessoas que pagavam aluguel, que está aqui na luta, que não vão arredar o pé, Frei. Eu peço Calil, eu peço nosso governador Pimentel, eu peço esse desembargador, esse juiz, que veio os conceitos deles e veio aqui, porque esse laudo que a Defesa Civil fez é um laudo falso, é um laudo comprado. Dizendo que era de risco aqui. Mas o geólogo Carlos, um geólogo de muitos anos de profissão, ele falou: Roseli, se aqui é risco, Buritinhas é muito mais. Então vocês não têm risco nenhum, eu moraria aqui. E a gente não vai sair daqui, porque se um geólogo conhecido falou, a gente assina embaixo. Roseli, quantas famílias são? São em torno de 100 famílias que estão reunidas aqui. Tem crianças aqui de 0 ano até 11 anos de idade. E as casas, a maioria já de alvenaria? A maioria de alvenaria. E essa empresa mandou ontem a Rubel aqui vir medir as casas, querendo indenizar. Nós não queremos indenização, não. Nós queremos que eles façam o papel deles em outro lugar, que aqui a gente não vai sair. Aqui não é deles. Há 5 meses eles é dono, nós estamos aqui há 2 anos e meio. Agora que apareceu o dono, apareceu que foi 5 donos. Só essa empresa se conseguiu comprar, prova falando que é dono. E a gente sabe que não é. É só eles irem no cartório, no governo, no estado, ir no cartório e averiguar a ascendência do terreno. Obrigado, Roseli. Anderson, em nome do MLB, Movimento de Luta dos Bairros, Vilas e Favelas, está acompanhando aqui a querida ocupação Comunidade Vila da Conquista. O que é preciso acrescentar ao que a Roseli estava colocando? Bom, Frei, é importante a gente ressaltar aqui uma coisa, que as famílias que estão aqui, quase 100 famílias deram vida a um terreno que não prestava função social. Para elas estar ali hoje, elas tiraram mais de 13 caminhões de lixo dali. Um lugar que antes não tinha serventia nenhuma, hoje cumpre função social. Hoje tem criança, tem idoso, o povo trabalhador está morando. O que acontece, Frei? Isso mostra pra gente que as terras que não prestam função social só vão prestar essa função social através da luta. A gente está num sistema que ele não é voltado para a moradia do povo simples, por isso as ocupações só aumentam mais.
Hoje, por ser dia da Constituição, aniversário da Constituição, isso eu entendo como uma afronta à Constituição brasileira, Frei. Por quê? No dia da Constituição brasileira, quase 100 famílias foram oprimidas, deixaram de dormir, tiveram pressão psicológica da polícia militar hoje. Isso é inadmissível. E a gente está aqui na luta e não vai entregar o terreno de jeito nenhum. Obrigado, Anderson. Está conosco aqui também Isabela Gonçalves, das Brigadas Populares. Isabela Gonçalves, o que é preciso acrescentar e o que você acha que da perspectiva jurídica e ética, qual o caminho a se chegar para a gente ter aqui paz com justiça social? Então, Frei, estamos aqui acompanhando como Brigadas Populares, também como Gabinetona, que é o mandato popular de luta, a Vila da Conquista, porque sabemos que esse espaço aqui, ele precisa ser um espaço para direcionar para a moradia. Como um espaço de lixão, esse espaço aqui é uma afronta à Constituição, à função social da cidade, da propriedade. E essas famílias construíram casas lindas, casas humildes, mas que estão aí cheias de carinho, né? Para dar para essa terra uma função e retirar essa pesada cruz do aluguel. A gente sabe que aqui não tem área de risco, como o próprio geólogo mostrou, tem área de rico, e esse rico se chama Lima Drummond, que tem se associado com a prefeitura e o governo do estado para pressionar para fazer o despejo aqui. A gente sabe que havia uma mesa negociadora em curso e um compromisso do governador do estado de não realizar despejos em comunidades antes de oferecer alternativa digna e prévia de moradia. Nesse caso não foi oferecida qualquer alternativa, a mesa negociadora foi cancelada do dia para a noite e essa operação de despejo aqui começou a ser marcada para cima do povo. Isso é uma afronta a todos os movimentos de luta no campo e na cidade que vem através da luta social legítima reivindicando o despejo zero. Não podemos aceitar de maneira nenhuma que haja despejo na Vila da Conquista pelas famílias que estão aqui, pelos movimentos urbanos e por todos aqueles que vêm buscando compromissos reais do governo com a população. Isso aí é inaceitável e nós vamos seguir firme na luta junto com a Vila da Conquista, junto com a CPT e aí contribuindo também com a luta de todos os movimentos populares urbanos. Obrigado, Isabela Gonçalves, das Brigadas. Está conosco também aqui o Dr. William Santos, que é presidente da Comissão dos Direitos Humanos da OAB de Minas. Dr. William, você, meu irmão, que cresceu e conhece palmo a palmo essa região aqui, o que é preciso dizer para as autoridades e para a sociedade e qual a forma melhor de chegarmos à justiça com paz, sem violência? Olha, primeiro que eu conheço todo o histórico da região e que confunde e é anterior à construção de Belo Horizonte, que foi uma cidade planejada. E é importante falar, nesses 120 anos que vai Belo Horizonte fazer aniversário, a gente sabe que aquilo que foi no passado se constitui como presente. Quer dizer, quem construiu no passado a cidade ficou fora da cidade. E hoje quem está tentando ficar dentro da cidade está sendo expulso. Inclusive, isso aqui remota a 1776, quando a família Cano de Souza comprou isso aqui. E isso depois veio desdobrando. Essa área é a antiga fazenda do Cercadinho. Isso aí nós fizemos em pesquisa há muito tempo. E essa área aqui em particular, que é objeto de reintegração de posse, 4 anos atrás nós tivemos com os postos donos, vimos que não havia nenhuma ligação entre o pessoal do hotel, não vou falar o nome para não fazer propaganda, e com a ação que foi interposta. E eu quero dizer o seguinte, um documento que juntar aqui, essa ação cai, até porque no meu entendimento, o Poder Judiciário, ele foi induzido a erro, o erro crasso, porque é uma área inclusive, e eu conheço muito bem, já fui da associação do bairro, é uma área que estava não só abandonada, mas era uma área onde foi encontrado inclusive mortos, roubadas, né? Possivelmente lá embaixo há corpos enterrados ainda, era área de desova, e aqui em cima era pior, era uma área de depósito de lixo, foram tirados mais de 20 caminhões aqui, era uma área perdida, nem muro tinha, o que havia era detritos, cachorros mortos, sofá velho. Eu acho que o povo trouxe um pouquinho de dignidade para cá, não à toa, eu acho que os supostos proprietários tem que discutir com eles, porque lá na parte de baixo eles não são proprietários, eles estão querendo uma área maior daquilo que eles têm no documento. Então acho que é necessário uma perícia, o Poder Judiciário foi induzido a erro para poder ver qual o tamanho exato da área que é deles. Eu tenho certeza, a área total que estão reivindicando aqui é mais de 20 mil metros, eles não devem ter 5 mil metros aqui e que não pertence a essa área aqui de cima.
até porque na área de baixo eles fizeram a rua clandestina e colocaram lá também como Rua do Grotão para poder confundir na planta que eu vi e tive acesso uns anos atrás da Prefeitura de Belo Horizonte. Eu acho que o povo está no caminho certo, o caminho acho que é a discussão, a conversa com eles, mas com intermédio, inclusive, do município de Belo Horizonte, que é essencial, e também do governo do estado, até porque eu acho que não pode haver nenhum despejo enquanto não esgotar todas as possibilidades, inclusive com os donos, que na verdade eles tinham que agradecer os supostos donos, né, pela limpeza do terreno e cuidar, porque lá embaixo nunca houve isso, foi motivo de preocupação, inclusive dos moradores aqui da região. Então nós estamos apoiando eles sim, eu acho que é uma luta digna, a questão da moradia é uma questão constitucional e ela tem que ser exercida. A função social da propriedade também, até porque aqui, mais falar em propriedade, tem muito mais posse por parte dos moradores e não daqueles que se dizem proprietário. Isso que eu tenho a dizer e conte com a gente. Doutor William, então pelo que você está colocando, o constitucional justo, mais ético, é o Tribunal de Justiça mudar essa decisão e não pode continuar de pé essa liminar de reintegração de posse aqui. Suspender imediatamente essa liminar para poder fazer o estudo, inclusive, da área, porque foram documentos que não casam com o tamanho da área, não casam com aqueles que dizem que são proprietários. Doutor William Santos, poucas semanas atrás, o prefeito de São José da Lapa, aliás do PT, baixou um decreto declarando de utilidade pública a área de uma ocupação de 5 anos, a ocupação Nova Cachoeira, que estava sofrendo 3 liminares de reintegração de posse. Você acha que o prefeito Alexandre Calil, que foi eleito com o voto das ocupações, pode também fazer algo semelhante, ou seja, baixar um decreto declarando de utilidade pública para fins de moradia popular? Isso aqui? Ou de interesse social para depois fazer a chamada desapropriação. Pelo que eu sei, esse imóvel não está nem cadastrado na prefeitura para fins de IPTU. Eles nem fizeram isso para não pagar IPTU. E se tiver uma parte, está defasado, porque é uma dívida, inclusive, com o município. E eu quero falar mais, eu acho que ninguém sabe, mas um dos supostos herdeiros, são parece 2 ou 3 herdeiros, uma delas é casado com um funcionário engenheiro de carreira da prefeitura. E aí eu coloco em dúvida com relação, por exemplo, esse laudo que foi feito aqui falando que é área de risco. Qual que foi o dedo nele nisso? Eu acho que precisa apurar por parte da corregedoria da prefeitura de Belo Horizonte, apurar o dedo desse cidadão, desse engenheiro que é parente e tem interesse aqui na área, e parece-me que está utilizando aquilo que a prefeitura tem para poder fazer algo em favor deles, utilizando uma máquina que é pública, o que não poderia fazer isso para favorecer interesse que seria privado. Ok, obrigado, doutor William Santos, presidente da Comissão dos Direitos Humanos da UAB, que o povo da querida ocupação Vila da Conquista, dando um recado aqui: autoridades, façam-nos justiça contra a especulação imobiliária. A ocupação Vila da Conquista não aceita despejo. Se vier despejo, terá massacre. Aqui não há risco geológico. Já somos uma comunidade consolidada. Aqui ao lado do asfalto, tá na Alameda do Grotão. Há pouco chegaram aqui várias viaturas da PM. Ainda tem uma ali. Aqui pertinho tem também a creche Sementinha de Jesus, que apoia a comunidade. Se trata, de fato, de uma comunidade em franco processo de consolidação. A saída aqui é negociação, o tribunal revê essa unidade de reintegração de posse, e o prefeito Calil também pode e deve declarar de utilidade pública esse terreno aqui. Um abraço, a chama da luta acesa aqui em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. Gravando aqui Frei Gilvander, agora 10 horas e 12 minutos, dia 5 de outubro de 2017. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só a luta faz valer. Companheiros que tombaram no caminho serão lembrados sempre pela estrada fora. Nossa vingança é ocupar os latifúndios, já preparando o dia da grande vitória. Não adianta inventar outros caminhos, porque jamais vão conseguir nos convencer. Capitalismo nunca foi de quem trabalha, nossos direitos só